uma das palestras motivacionais desta 13ª Convenção de Contabilidade, que mesclou palestras técnicas e motivacionais, ficou a cargo de Wilson Calé, psicoterapeuta, educador e palestrante. Wilson falou sobre as novas atitudes, novo ser humano. Isso mesmo. O que a gente extrai desse título? Fica difícil a gente fazer um resumo curtinho, né? Mas primeiro eu gostaria de expressar a minha satisfação em ter participado de um evento tão bem organizado. Como você mesmo colocou agora há pouco, a sala ficou lotada, ficou gente do lado de fora, né? Isso para o palestrante é sempre muito gratificante. O objetivo principal da palestra Novas Atitudes, Novo Ser Humano é proporcionar reflexões profundas, é desencadear insights profundos. Eu tenho sempre um objetivo muito grande, eu costumo falar que nós estamos sempre, o palestrante ele tem um papel de fazer uma metamorfose da informação. Nós recebemos a todo instante um bombardeio de informações no nosso dia a dia. São muitas informações por todos os nossos canais sensoriais. Essa informação, quando a gente tem alguma coisa específica que nos interessa, ela pode efetualmente depois se transformar em conhecimento. Eu vou estudar mais sobre o assunto, eu vou comprar um livro, eu vou ler. Só que só vai se transformar em sabedoria se a gente se comprometer a colocar em prática aquilo que a gente escolheu. Então, quando eu começo a palestra, eu costumo sempre instigar a plateia para que escolha alguma coisa do que foi dito e que se comprometa consigo próprio a colocar isso em prática. Então, o Novas Atitudes, Novo Ser Humano, ele traz muito uma percepção do mundo corporativo contemporâneo, as exigências do mundo corporativo e as exigências dessa vida pessoal num mundo muito agitado, muito corrido, com muito pouco tempo, muito estresse. E o que gera o estresse? Tudo isso eu trago para a gente analisar, para a gente perceber no comportamento, nas relações. Muitas vezes algumas atividades nos deixam cansados. Se nós sairmos para dançar, por exemplo, a gente dança uma noite inteira, fica exausto, cansado, mas não fica estressado. Tem uma diferença muito grande. O estresse muitas vezes ele é provocado porque eu não vejo a finalidade, o objetivo daquela tarefa que eu estou executando naquele momento. Então a palestra a todo instante, ela faz as pessoas pensarem a escolha das suas decisões, reavaliar as prioridades e principalmente os seus valores. Então eu falo em 5 valores principais, que são os valores que pautuam o programa de educação em valores humanos do programa do governo indiano, que eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para a Índia, estudei lá. Então eu trago esse conceito da educação em valores humanos que está muito atrelado à ética e ao desenvolvimento do ser humano para o ambiente corporativo. De que forma efetivamente isso pode ser aplicado no nosso dia cotidiano. Porque não adianta a gente falar de coisas etéreas, abstratas e subjetivas sem a gente imaginar de que forma eu pego esse conceito e aplico na minha vida. Os 5 pilares que eu apresentei, são 5 pilares desse programa de educação em valores humanos. O primeiro deles, eu vou explicar cada um deles. O primeiro chama-se Satya. E nós tivemos recentemente no Brasil uma operação da Polícia Federal que chamava-se Satyagraha, utilizando esse nome do sânscrito. Satya significa aquilo que é verdadeiro para você. Então é você fazer um exercício de introspecção, de olhar para dentro, que normalmente a gente está olhando muito para fora. Nós estamos vivendo um mundo de muita dispersão. São raros os momentos que a gente pode dar uma parada e perceber como eu estou me sentindo, o que é importante para mim, quais são os meus valores mais importantes e fundamentais. Satya significa eu fazer esse alinhamento, de perceber em relação aos meus dons, meus talentos e minhas aptidões, o que eu estou fazendo uso disso. Eu estou no meu caminho certo? Eu estou seguindo uma trajetória que me traz entusiasmo, realização, felicidade, plenitude, alegria? Eu estou me sentindo centrado ou eu estou periférico? Eu estou vivendo uma normose, eu estou vivendo um autômato, eu estou vivendo uma pessoa que está simplesmente dentro do rebanho seguindo essas coisas que a sociedade impõe, ou eu estou conseguindo parar, pensar, refletir? Muitas vezes nós delegamos demais o nosso poder pessoal para as outras pessoas. Então as pessoas elas acionam um botão e eu fico brabo, acionam outro e fico feliz. Então Satya é eu analisar o meu controle em relação à minha inteligência emocional e à minha inteligência espiritual. É fazer esse equilíbrio. O segundo pilar ele é um pouco mais complexo de compreender. Ainda nesse primeiro, esse primeiro independente do contexto social, independente de idade, independente de... Basta ser um ser humano. Essa reflexão... É simplesmente você pensar, quando a gente acorda, acordei.
você tem uma série de sucessões de escolhas que você vai fazer nesse seu dia. Desde a roupa que vai vestir, o que você vai se alimentar, o tipo de programa que você vai assistir, o que você vai ouvir. Muitas vezes a gente escolhe uma coisa e fica mais apegado à renúncia do que propriamente à escolha. Então, o Satya é você perceber como que está a sua vida em relação a todas as escolhas que você faz. Quanto você está centrado, realizado e principalmente feliz. Uma boa maneira, um termômetro para perceber isso é o entusiasmo. Quando a gente está vivendo algum projeto importante na vida da gente, seja profissional ou pessoal, é normal você acordar e pular da cama. Porque tem algo dentro de ti que te impulsiona. Você fica... Tá louco que comece o dia, não importa se está chovendo. Tá chovendo, que ótimo. Tá sol, que ótimo. Você tem algo que realmente que ele diz. Normalmente isso vem com um alinhamento muito profundo entre os seus valores e o ambiente que você está inserido. Então, Satya é esse alinhamento daquilo que é verdadeiro para você. Segundo pilar é Dharma. E aí Dharma, ele é um termo mais conhecido, mas algumas pessoas encaram Dharma de uma forma um pouco equivocada. O Dharma, nesse sentido, é a coerência entre o pensamento, a palavra e a ação. É a gente conseguir ter uma comunicação e desenvolver uma inteligência social com as pessoas, onde eu consigo estabelecer uma congruência. Ou seja, eu penso uma coisa, eu falo essa coisa em concordância do que eu estou pensando e a minha ação vai estar em concordância e alinhada com isso. Muitas vezes a gente vê no nosso dia a dia, a gente pensando uma coisa, falando uma segunda e fazendo uma terceira. Então eu digo para o meu filho, não minta, que é errado, é feio, não pode, e aí eu castigo, eu digo que não pode mentir, toca o telefone, meu filho atende, pai, é o tio, diz que eu estou no banho. Então, é um exercício para ser feito a todo instante e é para uma vida inteira. Então, o objetivo da palestra é fazer as pessoas perceberem isso, perceber que a nossa vida passa muito rápido. É segunda, daqui a pouco é segunda de novo, é janeiro, daqui a pouco é janeiro de novo, daqui a pouco é carnaval e a vida está passando. E muitas vezes, quando eu falo em normose, que é um conceito muito antigo, divulgado por Krishnamurti, ele falava na normose uma necessidade que o ser humano tem de estar se amoldando, se ajustando. Só que a gente vive uma sociedade, tem uma frase dele que eu gosto muito, não é um sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Então a gente tem que perceber até que ponto eu quero estar ajustado numa sociedade que está tão maluca. Então, Satya, o primeiro pilar, Dharma, o segundo, dessa coerência, que seria a retidão. Aquela pessoa que... Aí o terceiro pilar é Prema. E Prema é amor incondicional. É você, quando está fazendo alguma coisa, fazer com amor. Se não está preparado para colocar esse sentimento na sua atividade, espera um pouco, tenta te conectar, tenta fazer com interesse, tenta fazer com uma intenção bacana, de colocar os seus dons e os seus talentos naquilo que você está realizando. Isso faz com que a gente possa ficar cansado numa atividade, mas a gente não fica estressado. A gente sai para dançar, a gente dança uma noite inteira, fica exausto, mas não fica estressado. Então, quando a gente tem esse alinhamento, a gente fica realmente se sentindo bem. Aí a gente parte para o quarto pilar. O quarto pilar ele foi muito divulgado na libertação da Índia em relação ao governo inglês por Mahatma Gandhi. Ele utilizou muito esse termo na época, que também é uma palavra em sânscrito, todas elas, que significa ahimsa. E ahimsa é um conceito amplo da não violência, mas não a não violência em relação às outras pessoas simplesmente. Principalmente a não violência em relação a mim mesmo, a eu próprio, eu pensar em relação à minha pessoa. Como eu estou tratando a minha pessoa? Como eu estou cuidando de mim? De que forma eu estou cuidando desse ser humano? Porque muitas vezes a gente vive uma vida que a gente se exige demais, que se castiga demais, ou a gente procrastina demais as coisas pensando, eu vou ser feliz e vou estar realizado, eu vou estar inteiro quando... eu fizer um curso de graduação, quando eu fizer um mestrado, um doutorado, quando eu tiver um filho, quando meu filho estiver na faculdade. Um senhor numa palestra recentemente me disse, eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu disse, poxa, que triste isso, é uma separação, é uma fragmentação do ser humano que nos acompanha há muito tempo, que já vem de muitos anos, desde a época da Revolução Industrial, essa separação do trabalho e da vida. Então, a gente tem que estar feliz de uma forma inteira, não adianta, vou ser feliz quando eu me aposentar, pô, e daí? E aí passou uma vida, aí passou uma vida inteira, né? Então, 4 pilares para a gente chegar no quinto, que é Shanti, a paz interior. Então, quando nós estamos em Shanti, qualquer mantra indiano que você pegar, ele termina sempre com 3 vezes Shanti, que é essa paz interior para a mente, para o corpo e para o espírito, que a gente consiga
atingir esses pilares e que a gente consiga colocar isso efetivamente como uma prática. Os indianos chamam isso de sadhana, que é uma disciplina espiritual. Esse quinto tu vais alcançar tendo os outros... Em decorrência dos outros. Porque você não vai ver alguém inchante, uma pessoa que é uma pessoa que está centrada. Normalmente quem está inchante, ele tem um outro termo, que são palavras estranhas, né? Que chama-se Advaita, que significa aquela pessoa que consegue transcender a dualidade. Ou seja, normalmente a gente fica muito apegado às coisas. Você me faz um elogio, como eu recebi diversos agora e fiquei muito feliz. Calé, melhor palestra que eu já assisti. Calé, foi maravilhoso. E aí o Calé fica... né? Aí daqui a pouco vem alguém e diz, Calé, que palestra horrível. Aí o Calé fica triste. Então a gente delega demais o nosso poder pessoal para os outros. É como se nós pegássemos controle remoto com botões e funções. Fique feliz, fique triste, fique frustrado, fique com ódio. E a gente entrega esses controles para todas as pessoas que vão cruzar no nosso caminho, que vão se relacionar com a gente. Aí a pessoa aperta o botão, você fica feliz, aperta o outro, você fica bravo. Então, inteligência emocional, que é uma coisa que a gente aborda também, é a gente conseguir ter esse centramento para a gente trabalhar com as pessoas fugindo do analfabetismo emocional, que a gente vive um analfabetismo emocional. Que não é o normal, porque normalmente a gente se influencia com a opinião dos outros. Não tem, né? Eu acho que esse é o padrão. É o padrão. Mas se influenciar até não é o pior. O pior é a gente delegar o próprio poder pessoal para o outro. Porque às vezes a gente consegue guardar, mas você passa o dia inteiro mal, estraga o dia. E você passa às vezes uma semana mal, um mês inteiro mal, em virtude de uma crítica de alguém. Então até que ponto é inteligente, até que ponto é saudável a gente permitir que as pessoas tenham um poder tão grande sobre nós, né? Então é nesse aspecto. Nossa, muito boa, muito obrigado, Wilson Calé, psicoterapeuta, educador e palestrante, que hoje à tarde fez a palestra, ministrou a palestra na 13ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul sobre novas atitudes, novo ser humano. Obrigado, foi um imenso prazer.